Seja muito bem-vindo ao Odontocast, de recém-formado ao seu primeiro consultório odontológico lucrativo. Aqui a gente discute como sair da faculdade e montar o seu primeiro consultório já faturando desde o primeiro mês. Eu sou o Alexandre Lima. Oiê, eu sou Cris Rossi. E o tema de hoje é ganhar 10 mil por mês com seu primeiro consultório odontológico. Então a gente vai para a primeira pergunta. Cris, ganhar 10 mil por mês tem cara de um atalho, de ser um atalho que você vai dizer aqui pra gente. Muito bom, e aparentemente parece ser rápido de ser conquistado. Você acha que é rápido ou não? Então, na verdade, vai depender do empenho. Não existe mágica em nada, a não ser que você ganhe na cena muita sorte e ponha só lá os 6 números e ganhe. Mas para você atingir esse patamar dos 10 mil reais, é claro que tem que trabalhar. Não adianta você querer abrir o seu consultório e trabalhar ali das 9 ao meio-dia, fazer 3 horas de almoço e depois, desmarcou um paciente no meio da tarde, então já nem vou mais atender o resto. E começar nesse desmarque, tá? Tem bastante dentista que faz isso, porque, desmarcou, eu vou até lá para atender um só? Sim, você vai até lá para atender um só, de repente liga um outro e você atende e aí vai. Então, claro que vai ser rápido dependendo da forma como você vai atuar ali dentro do consultório. E quanto rápido seria, se você está pegando esse atalho aí, quanto rápido seria para você alcançar esses 10 mil por mês? Claro que eu vou falar sobre a minha experiência então agora, né? Então assim, depois que eu bati cabeça aí 1 ano e pouco com as coisas dando errado, que a gente já falou em outros Odontocast, quando eu comecei a atender os convênios, eu fiz uma série de coisas para conseguir atender de uma forma eficiente, ágil, rápida e com bom resultado. Depois que eu descobri, vamos chamar assim, dessa fórmula de atendimento, foi muito tranquilo, foi muito fácil tirar até muito mais que 10 mil reais por mês. Mas você tem que seguir os protocolos certinhos. Então, essa questão do tempo, quanto tempo eu vou demorar? Vai demorar, depende exclusivamente de você. Eu vou passar aí para todo mundo que estiver me assistindo esse método que eu desenvolvi, né, de atendimento a convênios. Então, se seguir exatamente o passo a passo ali que eu passo, foi ótimo, meu passo a passo, você consegue rapidamente, a gente está falando num primeiro mês, pode ser que o primeiro mês a pessoa ainda esteja se adaptando, mas a partir do segundo mês, porque o convênio é assim, fazendo um parênteses, você trabalha o mês todo para ganhar no mês seguinte. E esse mês seguinte não é assim, eu trabalhei em janeiro e ganho fevereiro. Por quê? Você trabalha... vamos supor que o convênio X, você tem que entregar as guias daquele convênio no dia 10. Então, você vai trabalhar do dia 10 ao dia 9, colocar as guias para encaminhar para o recebimento no dia 10, e aí você vai receber no outro mês. Então, a conta tem que ser assim, eu trabalho janeiro, eu vou ganhar março, entende? Porque eu trabalho de 10 a 10 para ganhar no mês seguinte. Então, não é que eu trabalhei em janeiro, dia 10 de fevereiro eu já estou recebendo, não é assim que funciona. Então, o rápido, primeiro a pessoa tem que entender essa sistematização do convênio. O tempo que você trabalha para você colocar as guias e para você receber. Mas você fazendo todo o passo a passo, certinho, de atendimento de todos os convênios, eu garanto que nesse terceiro mês, que é referente ao primeiro mês que você trabalhou, você já tem esse faturamento. Legal. E você tem um controle de tudo isso, né? Imagino que seja não só um dia para entregar, por exemplo, essas fichas de convênios, né? Mas vários dias. Como é que funciona essa logística? Então, eu criei até um método que é o MDD, que é o método do dentista descomplicado. E nele eu faço um passo a passo mesmo. Eu fiz um manualzinho para os dentistas, principalmente os recém-formados, lerem e acompanharem. Primeiro passo é isso, segundo é isso, terceiro é isso. E eu venho falando já nos meus stories, no meu Instagram, a respeito de organização. A partir do momento que você atende vários convênios, você precisa saber qual que precisa de autorização para atender, qual que precisa mandar ficha por e-mail, ou mandar ficha por correio, ou ligar para pedir a prévia autorização, enfim. É uma série de detalhes que cada convênio coloca para o dentista.
Então você tem que saber as regras de cada um, tem que ler contratos, convênios, seguir a regra certinha que ele coloca, para lá na frente você não vir falar para mim, olha, você falou que dá para ganhar dinheiro e eu não recebi do convênio esse mês. Eu vou sentar com você e eu vou fazer questão de fazer isso, sentar com você e te mostrar onde você está fazendo errado. Então, a partir do momento que você segue regras, é muito simples, as coisas acontecem bem certinho. Então, peraí, o convênio não tem uma pegadinha por trás, tá tudo ali no papel, claro? Exatamente. O que eu mais ouço dos dentistas são as duas frases. Não atenda convênios e se você atender, você vai ver que você não vai receber. É até engraçado isso na minha visão, né? Porque como assim eu vou fazer um negócio e não vou receber? Então o convênio é sacana, ele tem essa tal pegadinha? Não, ele não tem, ele só quer que as coisas sejam feitas corretamente. E isso não funciona só para o convênio odontológico. O convênio médico também funciona dessa forma. E se não fosse bom, não teria um monte de médico aí atendendo o convênio médico. Cris, mas o convênio médico paga muito melhor que o odontológico. Se você for conversar com essas pessoas que também não são a favor de convênio, o médico também vai te falar que prefere trabalhar no particular, que ele ganha muito mais. Eu estou colocando aqui o meu conhecimento, minha visão, minha experiência e todos os meus ganhos com o convênio. Então não tem pegadinha, que é a tal da glosa, tá? A glosa é quando você faz um procedimento e aí quando você manda para o pagamento, o convênio te glosa, ou seja, ele não paga por algum motivo. Inclusive tem até os códigos, os motivos que ele te dá. Normalmente, se você for olhar lá, e eu posso te falar isso de carteirinha, porque eu fiz curso de auditoria também de convênio, apesar de nunca ter trabalhado dentro de um convênio, nunca fui contratada para trabalhar dentro de um convênio como auditora. Mas eu fiz esse curso para entender um pouco mais, porque estava ali no meu planejamento de carreira, depois que eu largasse o consultório, ficar dentro de algum convênio. Conhecimento esse que eu fui adquirindo no minha trajetória, e eu pensava, se é tão bacana, eu tô achando tão legal e tá me fazendo tão bem, trazendo tantos frutos bons, por que não depois ir para dentro de um convênio, né? Então, assim, com esse conhecimento, eu sei que existem os códigos. E se você pegar ali 30 fichas glosadas de dentistas, você vai ver por que elas foram glosadas. Vai vir ali o código. Raio-X, que está cortado, a raiz do dente, a partezinha de baixo. Ou um raio-X que está mal revelado. Então, o cara tem que pôr um holofote para conseguir enxergar aquele raio-X, porque está ruim a imagem. Ou uma foto embaçada, tremida, mal tirada. Ou uma guia de paciente que não foi assinada, ou ainda que foi assinada e não foi datada. Então, assim, eles não vão glosar de graça, porque, eu olhei e eu não vou pagar essa ficha não, porque eu não quero, porque é pegadinha. Não existe isso, tá? Eu trabalhei 19 anos como dentista, dos 17,5 eu fiquei com convênios. Aí esse 1 ano e meio, por que você não ficou? Porque fiz coisa errada. Já falei aí em outros odontocasts, assistam. Então, se você fizer tudo certinho, você tem como receber. Vamos trazer isso para o particular, para quem ainda está com dúvida aí do convênio. Você atende um paciente particular e também faz meia boca, não faz tudo certinho. O que vai acontecer? O cara vai sair de lá, ele te pagou. Ele vai sair de lá e vai acontecer algum problema, ele vai voltar reclamando. Você vai ter um segundo custo seu em cima daquilo, porque você vai ter que refazer o procedimento. Por quê? Alguma coisa você não fez certa. É a mesma coisa no convênio. O convênio vê que não tem alguma coisa certa, ele não vai te pagar, porque ele sabe que você vai ter que refazer. Para que tipo de pessoa você acha que ganhar esses 10 mil por mês não seria possível? Que tipo de pessoa seria essa? Primeira pessoa que não cumpre regras, que quer burlar coisas, sabe? Eu falei outro dia no stories meu, que assim, se o convênio só deixa você fazer 2 procedimentos por semana, não faça o malandrinho, faça 4 e depois eu ponho ali a data da semana que vem. Não faça isso. Gente, os auditores, eles estão lá para pegar erros. Eles são estudados para isso. Então, outro exemplo. Você, meu paciente, passa comigo de convênio, putz, esqueci de pedir para você assinar. Deixa eu copiar aqui a assinatura dele e já era, vai dar tudo certo. Não burle regras. Esse tipo de pessoa não vai chegar nos 10 mil reais mesmo.
Tipo de pessoa que não é organizada também não vai chegar, porque perde ficha, porque às vezes a ficha é carbonada ou são 2 vias, não sei onde enfiei a outra via, porque põe radiografia na cartela errada. Então, a falta de organização é um tremendo erro no consultório e na vida. Se você não tiver organização, você não vai chegar nos 10 mil. E não é só na odontologia isso. E por que você acha que ter esse faturamento seria bom para um recém-formado? O recém-formado, né? Vamos combinar que para qualquer um ganhar 10 mil não tá de todo mal. Considerando que a gente vê aí que os estudos falam que um dentista, a média salarial é de 5 mil reais. Claro que tem dentistas que ganham muito mais, mas na hora que pega a média dos dentistas que ganham menos, com os que ganham mais, isso está incluso tudo, concursado, dentista com especialização, mestrado, pegam todos, né? E a média salarial é de 5 mil reais. Então vamos combinar que 10 mil tá bem bom, né? Ah, com certeza. E um recém-formado que normalmente quando sai da faculdade ele vai trabalhar para alguém, como seria o normal desse recém-formado até um dia, quem sabe, abrir um consultório? Qual seria o salário dele aí no primeiro ano, vai fazer isso? Então, se ele for trabalhar para alguém em porcentagem, essas coisas, trabalhar muito. E eu não tô falando que quem vai trabalhar com convênio trabalha pouco, não é isso. Eu vim trabalhar pouco quando eu já estava bem estabilizada. Galera que acabou de se formar, sangue no zóio, né? Eu penso que você quer ir pra cima, quer ir trabalhar. Então, vai trabalhar bastante também. Mas para um recém-formado que sai e vai trabalhar alguma porcentagem, ou para ganhar um salário em alguma clínica de franquia, que ele trabalha o dia inteiro e ganha um fixo, ele não vai tirar muito mais aí que uns 2 mil reais por mês. Ah, tá. E os 10 mil, como a gente falou, seria um atalho para alcançar mais rapidamente. Você acha em quanto tempo, assim, aquele recém-formado esforçado, pega o seu método, o MDD, e, faz a risca, o passo a passo que você dá para ele chegar lá. Quanto em média você acha que ele demora para alcançar esses 10 mil por mês? É assim, Alexandre, se ele, antes de abrir o consultório, antes o que é? Tô reformando, tô comprando cadeira que não chegou, aparelho de raio-x que tem que passar ainda pela vistoria, se você tem as paredes, aliás, é até legal falar isso, tem muita gente que não sabe, às vezes você aluga uma sala comercial, ou até mesmo uma casa, as paredes dessa sala onde você vai estar, onde vai estar o seu raio-x, elas precisam de uma proteção, então elas precisam ser paredes baritadas, elas têm que ter chumbo dentro dela. Eu não posso deixar essa radiação passar para a sala de espera, por exemplo. Então, dificilmente você vai achar um imóvel com a parede baritada, a não ser que ela já tenha sido um consultório. Então, no meio dessa reforma, enquanto você vai organizando essa questão, decoração, comprando material, se você já for pelo caminho e indo atrás dos convênios, se credenciando, se cadastrando, já começar um trabalho aqui, você abre o seu consultório já atendendo pacientes, entende? E aí, claro que eu abri o consultório no primeiro dia, eu já estou com a agenda das 8 às 8 lotada? Não, claro que você não está. A gente tem várias estratégias aí para conseguir trazer os pacientes. Mas se você fizer tudo certinho, esse passo a passo que eu tô te falando, já se antecipar na época de reforma, você tá vendo que são várias coisas que eu já tô passando. No terceiro mês, que é aquele referente ao primeiro, olha, se fizer tudo certinho, o 10 mil vai pingar na conta, hein? Ah, você acha que aí já tá próximo? Já vai estar próximo. Porque, e uma coisa assim, não adianta você se acomodar, sabe, assim, nossa, consegui meu primeiro convênio, vou deixar agora eles virem aqui pra mim, deixa eu tocar a campainha. Não é assim. Eu falo no meu manual sobre parcerias, sobre, falei no meu Instagram várias vezes, com pessoas de dentro do convênio, se faça indicado por essas pessoas, uma empresa que ela fecha os seus colaboradores um convênio, com algum convênio, então a empresa, loja de telefonia, então ela vem e fecha o convênio X. Quando ela fecha com o convênio, ela faz um acordo lá, uma negociação e tal,
E aí esse convênio, se você tiver essa parceria lá dentro, ele começa a indicar todos aqueles colaboradores para você, sabe? Então, nessa indicação, você já começa a bombar o seu consultório. Outra forma, já vou dar mais uma dica aqui, que eu fiz no meu consultório. Eu já atendi alguns convênios, e aí na frente no prédio que eu trabalhava comercial, bem na frente tinha uma empresa. Então eu fui até lá e perguntei se aquela empresa tinha convênio odontológico. E eles só tinham convênio médico, não tinham odontológico. Tinha 120 funcionários aquela empresa, é uma empresa de pequeno porte, porque eu atendia empresas muito maiores. E aí eu conversei com o responsável lá dentro e falei, por que você não dá como benefício um convênio odontológico para os funcionários? E aí eles me falaram que não, que era mais um custo absurdo, tal. Eu falei, mas absurdo quanto? Quanto você acha que é absurdo isso? Porque o convênio odontológico é um convênio barato. Na minha opinião, o convênio médico também, baseando-se se você tiver que usar um dia de um hospital, de um leito, é um valor absurdo. Aí você fala, nossa, como valeu a pena eu pagar o plano médico. Mas voltando ao odontológico, o valor dele é muito pequeno. E ainda existem planos de coparticipação, que diminui mais ainda o valor pro empresário. Então, aí a gente conversou, eu apresentei para ele alguns convênios que eu atendia. Eu falei, olha, por que você não tenta? Nem que seja um de coparticipação, que você paga uma taxa mínima, o funcionário fica feliz, porque ele vai ter mais um benefício, né? E eu consigo atender todos os funcionários aqui, da sua empresa. E aí ele pegou 2, 3 nomes ali que a gente acabou conversando e achou interessante e acabou fechando com um dos convênios. E aí todos aqueles funcionários vinham para mim, porque era bem na frente do meu consultório. Então, quer dizer, eu fui até a empresa, levantei essa bola para que ele tivesse interesse, ele fechou para os funcionários. A princípio ele fechou um de coparticipação, que era um valor ridículo. Falando hoje, ele pagava por funcionário uma média de R$8 ao mês. É muito pouco. E aí eu falei ainda para ele, olha, eu consigo atender seus funcionários na hora do almoço, eu não vou tirar eles da hora de trabalho, eu não vou ficar dando atestado não. Já deixo isso claro. Então eu atendia na hora do almoço e no final do expediente deles. Caramba, e eu imagino pro dono da empresa, um cara que tem uma folha de pagamento de 120 funcionários, pagar R$8 por cada um para dar uma assistência ao funcionário, que vai manter aquele cara ali, porque é um benefício legal que o cara tem. Sim. Vai diferenciar, e na hora que o cara oferecerem um outro tipo de emprego, ele não vai perder aquele cara por causa de uma ação que você teve. Sim. Você foi até lá, o dono da empresa viu o valor naquilo que você tinha, que você mostrou, e do dia para noite você conseguiu 120 pacientes. Sim, exatamente. Então você entende como é um trabalho todo feito por trás. Não adianta você ir, olha, Cris, eu mandei todos os meus currículos para todos os convênios e ninguém me aceitou. E cruzei o braço, não é assim. Então, aqui eu já falei de ir para a empresa, eu já falei de começar a parceria antes com o convênio. Uma outra forma, você já sabe o local do seu consultório? Mesmo que você não faça pediatria, vá nas escolas da região, tenta parceria com as escolas. Uma forma que funciona bastante é o atendimento gratuito nas escolas. E quando eu falo em atendimento, não é sentar o paciente, abrir a boca dele e fazer o tratamento, não é isso. Você vai fazer um pré-atendimento. Então você, dentista, vai até a escola, marca um dia lá com o diretor, o coordenador. Hoje eu vou atender as crianças de jardim ao 1º ano. E aí, gente, palitices deve ter feito isso na faculdade, porque quando a gente faz ações em faculdade é assim, luva, máscara e palitinho. Abriu a boca, deu uma olhada, anotou, mandou cartinha pra mãe. E aí o paciente volta pra você. Isso que você está fazendo é de graça ali dentro da escola, mas você concorda que é um tipo de propaganda no seu próprio benefício? Fora que você está vendo ali várias boquinhas, vários diagnósticos podem sair dali. Você está ganhando também a famosa mão. E nessas também você já pega a mão, porque você vai ver ali um paciente atrás do outro, uma criança atrás da outra. Você já vai aprendendo vários diagnósticos, mancha branca, mancha escura.
E aí não achou nada, chama essa criança para uma prevenção no seu consultório. E aí a mãe vai, conhece o consultório, é perto da escola, é bacana. Então existe uma infinidade de coisas para fazer. Eu tô batendo muito na tecla do convênio, porque eu fiz minha vida em cima de convênio odontológico. E eu vou levantar essa bandeira mesmo, vou defender e vou passar tudo que eu aprendi para vocês. Agora, existem essas outras formas de ir atrás de empresa, de ir atrás da escola. Existe muita coisa que dá para você agrupar para você ter esse faturamento. Legal. A gente tem aqui vários ouvintes dentistas aí que devem estar pensando que é fora da realidade ganhar esses 10 mil reais, ainda mais em pouco tempo, que você falou aí, um cara dedicado no passo a passo que você dá lá dentro do método, em 3 meses conseguir esse tipo de faturamento. Então, o que você falaria para esse pessoal aí que tá na dúvida? Tá na dúvida. É assim, eu estou usando toda a minha experiência para trazer esse método para vocês. Vocês podem não acreditar, mas existe um passo a passo a seguir, certo? Existem coisas para você fazer ali dentro. Não é, como eu falei, cruzar braço, não é achar que vai cair do céu, porque nada cai do céu e nada é fácil mesmo. Se fosse fácil, todo mundo faria. Ninguém falaria mal de convênio. Eu realmente fui atrás para conseguir tudo que eu ganhei, tudo que eu tive com o convênio. E aí eu acabei descobrindo que isso foi um grande método que eu criei, porque eu usava a planilha do Excel para isso, e não é nada de planilha, nossa, dificílima, é um Excel que qualquer um em 10 minutos senta ali e aprende. A organização que eu tinha no consultório, tanto de fichas quanto de materiais, de atendimento, então são muitos passos. Agora é claro que se você pula algum, se você não se dedica totalmente, se chega na sexta-feira você está pensando no sextou e no domingo você acha que saco amanhã é segunda-feira, esquece. Você não vai chegar a lugar nenhum, nem com o meu método, nem com método nenhum, entendeu? Então, não existe milagre, mas tem que seguir e se dedicar. Porque no começo, quando eu comecei a atender os convênios, eu não tinha essa de, olha, eu vou atender, fazer minhas 2 horinhas de almoço. Não, eu atendia de segunda a sexta. Sexta eu sempre atendi desde o começo. No comecinho eu atendia só meio período e depois eu comecei a não atender mais de sexta, porque eu coloquei uma ortodontista lá no consultório. Então, que é mais uma coisa que a gente vai falar, para você também ganhar dentro do seu consultório. E no sábado eu atendia, porque tem muita gente que trabalha e não consegue ir ao consultório durante a semana. Então, o sábado ele é muito importante. Agora, sábado eu viajo, Cris, eu não quero trabalhar. Vai começar a cair esse seu faturamento. Bom, você falou um pouquinho aí sobre a questão do consultório em si, eu quero me aprofundar um pouquinho nisso. Quais seriam as principais características de um consultório que fatura 10 mil por mês? Bom, primeiro, claro que o consultório tem que estar todo de acordo com a vigilância sanitária, certo? Apesar de que você vai falar pra mim, olha, eu conheço fulano e fulano que tem consultório há tantos anos e a vigilância nunca foi lá. Realmente, em São Paulo, a quantidade de fiscais ela é pequena para a quantidade de consultórios, porque eu não sei se vocês sabem, mas a vigilância, mesma que vai no restaurante, vai no consultório, sabe? Então são muitos estabelecimentos para a vigilância ir atrás, mas ela pode aparecer a qualquer momento. Então não deixa para fazer certo só quando a vigilância vai vir. Não, já faz desde o começo. Fora isso, eu tenho fiscal do CRO também, que visita o consultório sem marcar a hora. Então, já faça tudo certo. Pode ser que no primeiro momento você ache que não é necessário ou que você vai gastar muito, por exemplo, o que eu falei da parede baritada do raio-x. Mas a gente está mexendo com saúde, né? Tomar radiação o tempo todo não é legal. Imagina a sua secretária tomando radiação o tempo todo, ou você dentista mesmo, porque você coloca dispara o raio-x e sai, aí você toma radiação. Então, tenha primeiro esses cuidados de vigilância sanitária mesmo. Eles não falam besteira. Muita gente fala, tem muita regra, é muita besteira. Não é muita besteira. São coisas que realmente você tem que fazer. Mantenha a higiene sempre. O paciente precisa ver essa limpeza. Não é você colocar um cheirinho bom ar ali, um cheirinho bom. E aí ele senta, olha a cuspideira, tá cheio de sangue ou de saliva. Então, manter a higiene é fundamental. Você precisa também estar com higiene, porque olha o que tem de dentista.
que passa a tarde com um avental com sangue é brincadeira, eu vou te falar que eu já vi cada uma. Então, a sua higiene, tenha vários jalecos ali dentro do seu consultório, porque se sujar você já pega outro. Gorro, você coloca um de manhã e fica com ele até a noite, e respinga coisa. Então, higiene é fundamental. Eu acho que eu nem precisaria estar falando isso, mas é que a gente vê muita coisa terrível. Outra coisa que eu já falei também lá no meu Instagram é a respeito de kits que você tem que ter no consultório para agilizar seu atendimento. Então, assim, não posso acabar de atender um paciente, vou lavar o espelhinho, vou lavar... Não, tenha vários kits ali para você ter à sua disposição para atender quantos pacientes você tiver durante o dia. Consultório não pode ter preguiça, nem sua, nem da sua equipe. Eu trabalhei um tempo sem secretária, sem atendente, e eu que fazia tudo. É possível também, se você quiser dar uma economizada aí no começo, é possível, mas você vai ter que se organizar mais ainda para conseguir isso. Para conseguir fazer o seu atendimento como dentista, o seu atendimento como secretária, e aí higienizar os materiais. Mas é basicamente isso, montar o consultório de forma que ele seja bem ergonômico para você ter tudo ali na mão. Eu tenho colegas que têm consultórios que, por exemplo, os materiais de consumo ficam em outra sala. Eu acho isso muito ruim, porque, agora é resina, aí levanto, vou lá. Sentei, putz, esqueci o adesivo, vou lá. Agora esqueci o microbrush, aí vou lá. Então, você precisa ter uma coisa bem ergonômica, tudo ali à sua mão. Claro, o que você vai usar o tempo todo, né? Não vamos deixar também poluído o consultório. Mas aí tem profissionais muito melhores que eu que falam só sobre montagem de consultório, como montar um consultório, como fazer dele bem ergonômico, mas essa parte da organização, deixa comigo. Certo, e para finalizar, tem alguma coisa prática que você pode ensinar para os nossos ouvintes aí, que ele possa ter já um resultado mais rápido? Um primeiro passo mais rápido para ele já executar? Sim, depois de todas essas coisas que eu falei, mas ainda a gente pode fazer o seguinte. Tenha sempre na sua mente que você deve tratar o seu paciente como você gostaria de ser tratado. Então não engana o paciente, olha, você tem 10 dentes para fazer, viu? Pensando ali só no cifrãozinho. Eu já atendi paciente que veio para mim com uma ficha de convênio dizendo que ele tinha 10 dentes para fazer. E quando ele abriu a boca, ele nem dente tinha, ele tinha uma prótese. Ou seja, prótese não tem cárie, certo? Então é um dente de mentira, não dá para ter cárie. Então como é que um dentista faz isso? Então quando você pegar o seu paciente ali no primeira consulta, que você vai fazer a anamnese, e você já pensa em ter algum resultado ali de cara, aí eu vi que tá bacana, tem algumas coisinhas para fazer e tal, mas eu já queria começar a rodar o meu consultório. Porque é claro que dinheiro é importante, é claro que você tem que ganhar, mas ganhar com honestidade. Então, eu já vou dar uma agilizada aqui. Se é um convênio, por exemplo, que não precisa nem pedir autorização para um ou outro procedimento, exemplo, não precisa pedir autorização para profilaxia, eu já faço na primeira consulta. Já vou fazer a profilaxia dele, porque eu já sei que fazendo aquilo eu já vou ter um ganho em cima daquilo, entendeu? Então tem alguns procedimentos que tem convênios que liberam você fazer sem autorização, e já dá para você fazer o seu primeiro caminho aí. Legal. E você tem alguma coisa, última coisa aí para falar pro pessoal? Tenho. Gente, não desista enquanto você não obtiver o resultado. Não pense que você vai fazer o primeiro, o segundo, deu errado, então não era isso, eu tô no caminho errado. Não, você estudou bastante para isso, tenha persistência. Já falei, se fosse fácil todo mundo fazia. Não é fácil, mas persista que você vai ter sucesso. É isso aí. Tchau, tchau.